Lista de verbos de conjugações diferentes na primeira pessoa do presente do indicativo. O verbo rir é eu rio muito. O verbo caber é eu caibo nesta calça. O verbo roer é eu roo o osso igual um cachorro. O verbo competir, eu compito, embora às vezes não vença. O verbo maquiar é eu o maquio. O verbo aderir é eu adiro à greve. O verbo requerer, eu requeiro os meus direitos de professor. O verbo prover, eu provejo o sustento à minha família. O verbo suar, eu suo quando pratico atividade física. Cuidado! Eu sou não. O sou vem de soar, de sino. O sino da igreja sou. Interessante, né? Salva essa dica. Compartilha com os amigos. Printa e não erre mais. Lista de 6 erros que fazem você perder a sua moral com o seu chefe. Por exemplo, bom dia a todos. Neste caso, o bom dia ele deve ser escrito sem o hífen, porque ele é uma saudação. E neste caso também é sem crase, porque todos é um pronome indefinido. E antes de pronomes indefinidos, antes de palavras masculinas, antes de palavras no plural, como também é o caso de todos, não devemos utilizar crase. Portanto, bom dia a todos e ainda com um ponto final. Próxima frase. Espero que você tenha um bom dia. Aí, neste caso, o bom dia, ele deve ser grafado com hífen. Por quê, professor? Porque, neste caso, ele assume o valor de um substantivo, porque ele está acompanhado de um artigo, neste caso. Portanto, quando o bom dia não tiver hífen, é quando você for saudar alguém. Bom dia, padeiro. Bom dia, vizinho. Agora, o bom dia com hífen é quando você espera que alguém tenha um bom dia. Neste caso, ele está substantivado acompanhado de um artigo. Na frase, estou à disposição. Bem, disposição é uma palavra feminina e antes de palavras femininas devemos utilizar o acento grave de crase. Na próxima frase, ratifico a ortografia do e-mail abaixo. Bem, ratificar é o mesmo que confirmar. Se você quer corrigir a ortografia, a grafia correta seria retificar. Porque ratificar significa confirmar e retificar significa corrigir. Portanto, retifico a ortografia do e-mail abaixo. E outro detalhe, e-mail é if mail. É escrito assim. Se você quiser escrever no plural, é meios. Acrescenta o S, sem apóstrofe. Portanto, retifico a ortografia do e-mail abaixo. Próxima frase. O almoço será 12:30. Bem, o meio, ele concorda com hora. Portanto, deve ser grafado, o almoço será 12:30. Hora. Na próxima frase, você pode me ajudar? Bem, mim não conjuga verbo. Você vai utilizar o pronome, no caso, o me. Qual a diferença? Sempre que você vê o me, ele vai estar acompanhado de um verbo. E se você quiser utilizar o mim, aí neste caso deve ter uma preposição. Portanto, a forma correta é você pode me ajudar. Interessante, né? Gostou dessas dicas? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.